Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EsquadraCast. Eu sou a Evelyn e vou conduzir com vocês essa conversa. Hoje a nossa convidada vai falar de um tema incrível, que é o Formei e Agora. Então, se você é recém-formado, se você não sabe como conduzir esse caminho pós-faculdade, esse episódio é para você. Ela é formada em Medicina Veterinária, pós-graduanda em Dermatologia e Alergologia pela Anclivepa de São Paulo, MBA em Marketing Growth pela PUC e influenciadora digital. Ela é a Luísa Quintela. Seja muito bem-vinda a esse episódio que a gente vai conduzir com muito amor e carinho aqui para o nosso público. Queria agradecer. Eu adoro quando eu ouço as pessoas falando o meu currículo, porque quando eu me formei, eu não imaginava que eu conseguiria chegar nesse ponto, entendeu? E é o que a maioria dos recém-formados estão pensando agora. Como é que eu vou construir minha carreira, né? A gente sabe o quanto que é difícil. A gente vai conversar hoje, eu vou contar um pouquinho da minha história. Uma história um pouco sofrida, Maria do Bairro, mas que venceu na vida, entendeu? Então vai ser bem legal, vai ser legal. Então começa já contando, né, Luísa? Porque hoje, quem vê cara não vê corre, né? Não é hoje que todo mundo fala? Quem vê as cachaças que eu tomo não sabe os tombos. Exatamente. Então conta pra gente como é que foi a sua trajetória até chegar hoje onde você chegou, né? Numa influenciadora digital super renomada, inclusive agradecer por você aceitar estar aqui com a gente. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Então, eu escolhi a veterinária de uma forma que acho que a maioria de nós escolhemos, né? Gostar muito de animal, mas eu também fui muito influenciada numa época que as pessoas queriam muito trabalhar com grandes. Na época era muito falado sobre melhoramento genético. E aí a minha turma inteira, apesar de ser a maioria mulher, porque acho que a minha turma foi uma das primeiras da faculdade que tinha 60 mulheres e 4 homens, Sim. né? Que foi a troca da veterinária, que antigamente Sim. era muito masculina. E aí todo mundo entrou para poder mexer com grandes. E aí, com o tempo, a maioria foi virando de pequenos, né? Porque muito pequenos, né? A gente tem uma aptidão maior, a gente lida com eles, muita gente que vive na cidade grande, fez faculdade na cidade grande, né? E aí, com o tempo, fui percebendo a minha aptidão com pequenos e logo quando eu formei, eu consegui uma oportunidade para poder auxiliar uma veterinária que trabalhava com fisiatria. Uhum. Então, eu já fui trabalhar numa especialidade, sem ser a especialista, né? Auxiliando Sim. ali. Então, eu tive contato com essa especialidade e trabalhei lá durante 4 anos. Só que, como uma boa recém-formada, eu não trabalhava só em um lugar, né? Eu trabalhava em trocentos lugares. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava auxiliando a fisiatria, eu também trabalhava dando plantão e fazia alguns atendimentos pontuais em domicílio, né? Como eu ainda não tinha muita experiência, Sim. eu aceitava mais os atendimentos de vacina, porque era mais prático, né? Você Sim. dar a vacina, dar aquelas primeiras instruções de filhote. Então, eu fazia tudo ao mesmo tempo. Se você me perguntar quantas vezes eu dormia em casa, eu vou te responder que eu não sei nem para que eu pagava aluguel, porque eu dormia mais em clínica, né? Eu saía de uma clínica e ia para outra, saía de uma clínica para outra, dormia em casa, dava descansadinha e vivia nessa loucura que todo recém-formado que tá com disposição, né? Que quer crescer, acaba se colocando nessa situação, né? E, ao mesmo tempo, é engraçado porque foi tudo uma loucura, assim, porque ao mesmo tempo que eu fazia isso tudo, eu também criava conteúdo. Junto, né? Junto, porque Legal. eu era muito tímida. Uhum. Só que ao mesmo tempo que eu era muito tímida, para as pessoas que eu tinha muita intimidade, as pessoas me achavam muito engraçadas. Então, na época da faculdade, eu ouvia muito, abre um canal, na época era canal do YouTube. Uhum. Abre um canal no YouTube. Aí eu ficava pensando assim, o quê? Eu vou me expor lá no canal no YouTube pra vir aqui no outro dia na faculdade todo mundo me zoar? Não vou. Só que depois que eu me formei, que eu percebi que depois que você se forma, você vive num contexto muito menor de pessoas, né? Então, a minha vidinha era ir pra clínica, ele lidava ali com a minha chefe, com a secretária, então eu não me sentia exposta. Uhum. E aí eu comecei a postar vídeo no YouTube com a ajuda da secretária da clínica. Então ela me ajudava a gravar, dava as ideias e eu gravava. Os vídeos eram terríveis, em qualidade de som, de imagem era péssima, mas era o que eu conseguia fazer naquele momento. E eu usava aquilo como desculpa para poder perder a timidez. Então eu sempre entendi que se eu não gostava de fazer algo, mas aquilo era bom pra mim, eu tinha que me colocar à prova e fazer mesmo não gostando, porque certas coisas na vida a gente vai ter que fazer sem gostar pra poder aprender a gostar. Sim. Então foi ali que começou tudo mesmo, o atendimento, a internet, tudo. E aquilo que eu tava conversando contigo aqui agora, eu não tinha dinheiro pra poder fazer uma pós-graduação, entendia muito a necessidade daquilo pra poder me diferenciar, pra poder ganhar mais, pra poder atender com mais qualidade, mas não tinha dinheiro naquela época, eu tava concentrada em conseguir pagar meu aluguel. Ainda fazendo isso tudo, porque tem gente que vai pensar que fazendo isso tudo eu já tava com dinheiro. Não tinha tava, dinheiro. Era o mínimo possível para sobreviver, botar gasolina no meu carro, ainda bem que eu tinha um carro, meu pai tinha me dado um carro, que bebia muito pouco, graças a Deus, eu bebia mais que o carro naquela época, então eu era muito nova, então eu ainda tinha uma vida social para poder dar conta.
Então, era muito apertado ali o orçamento. Mas eu entendia da necessidade da pós-graduação, eu não tinha dinheiro para fazer, então eu fui fazer o mínimo que eu conseguia, que era comprar livros. E aí eu tentava direcionar. Que livro que eu vou ler? Eu preciso ler algum livro que me enriqueça de uma forma que a veterinária me traga mais recurso. Claro. Então, eu decidia muito por livros. No começo, né, que eu tava bem para baixo, eu pegava autoajuda. Aí depois eu comecei a pegar livro de desenvolvimento pessoal, comecei a pegar livro de marketing. Foi aí que eu comecei a desenvolver o gosto e um pouquinho de sabedoria em relação ao marketing. E eu sabia que com aquelas ferramentas que eu estava tendo, eu conseguiria trazer mais clientes. Legal. Então, se eu não tinha um diferencial claro técnico, não era dermato, não era diagnóstico por imagem, não era... Então, eu tinha que ter um diferencial de marketing. O que era? Um bom atendimento, uma boa apresentação, uma boa entrega. Legal. Uma pré, uma venda e uma pós-venda muito boa. E esse conhecimento de marketing, ele me levou para a área comercial, que foi onde a gente se conheceu. Sim, né? Com certeza. Então, quando uma amiga que trabalhava na área comercial via minha aptidão com a comunicação, e ela falou, acho que essa pessoa pode ser legal para poder trabalhar como promotora de venda. Acho que ela vai conversar legal, ela explica legal sobre medicamentos, acho que vai ser interessante, e ela me convidou. No primeiro convite, como tudo que é muito novo, eu não aceitei, porque eu já tinha ali o certo, não queria ir pro duvidoso, porque se não desse certo, como é que eu ia pagar meu aluguel, né? Sim. Então, houve esse medo. Mas aí eu fui pensando, ela me deu esse tempo para pensar também. Eu sempre falo que eu não quero... Eu quero que a sorte me encontre pronta. Com certeza. Eu não espero uma sorte do nada, eu quero que as pessoas certas me encontrem, porque sempre foi assim, uma pessoa certa me convidando para algo muito bom. Que você estava preparada. E que eu estava preparada. E aí fui para a área comercial também. Então eu saí da área lá da clínica da fisiatria, saí do plantão e fui trabalhar na área comercial, que foi onde eu me desenvolvi muito mais, porque eu pude conhecer várias pessoas, eu pude conhecer vários nichos de produto, eu pude conhecer várias formas de comunicar. A área comercial dá muita oportunidade de treinamento pra gente, né? Sim, você aqui na esquadra, você treina seus funcionários toda hora. E isso me aproximou muito da dermatologia, porque na época o produto que a gente vendia era dermatológico, né? E aí... Depois de um tempo, saí da área comercial, porque a vida ela vai rodando, né? Saí da área comercial e me intensifiquei mais no atendimento do domicílio. Na época da área comercial também já trabalhava, o tanto que dava, né? Só conseguia atender à noite. E aí, quando eu saí pra trabalhar só no domicílio, eu percebi de fato ali que eu precisava criar conteúdo para trazer cliente. Então, eu começava a postar vídeos dos meus atendimentos. Mas não é aí que tá o pulo do gato quando você quer criar conteúdo e trabalhar na veterinária. Não adianta você ser muito técnico. Então, eu era muito lúdica. A história do Totó, olha, Totó bonitinho, foi resgatado não sei aonde, tinha não sei o quê, e o tutor tratou e fez isso, e as pessoas amavam aquilo. E aí meu conteúdo começou a viralizar. Legal. Então foi aí que teve o crescimento, porque a minha rede social sempre foi muito forte. Mas ela não era rentável, de fato. Trazia um pouquinho de cliente, mas não era rentável. E aí, depois desse boom, foi que tudo aconteceu. Aí, hoje estamos aqui. Que legal, cara. Assim, e assim, né? Resumindo, né, Luísa? Mas que a história é bem grande. Que legal. A Larissa tá aqui, gente, ela tá aqui no fundo. Antes de dormir, ela fala, ai, conta história de pobrinha. Tá tipo Brino, né? E eu fico contando essa história pra ela. Que legal. E assim, é isso que é legal, assim. Porque às vezes as pessoas veem você hoje e não conseguem perceber qual é essa trajetória. Então, assim, quando você trouxe aí, nossa, meus vídeos eram horríveis, mas todo mundo precisa começar, né? Então, eu acho que o recém-formado, ele precisa disso, de passar por isso, de construir, né? Então, assim, falando um pouquinho dos medos e anseios que hoje você tem esse curso, né? Me formei agora, que é esse tema que a gente está abordando hoje. O que você percebe que são os anseios mais comuns da pessoa que formou? Né? Então, assim, porque a faculdade hoje, ela não é nada praticamente, né? Nada. Você se formou, assim, você tem... A porta está aberta para você entrar. Você consegue a autorização para atender. Isso, é isso. E aquilo é o mínimo hoje, né? É o mínimo. Então, fala um pouquinho dos medos e anseios que você percebe, né, com seus alunos, para que a gente possa explorar esse assunto. Engraçado, eu percebo, assim, o maior medo deles é tomar processo.
Então, eles tentam se respaldar de ter todas as informações possíveis para que eles não tomem processo. Assim, é o que eu mais vejo. Eles têm esse medo mesmo, né? De atender errado, de errar. Eles têm medo de errar com o paciente. Sim. Só que é muito difícil se você foi um bom aluno, se você é esforçado. Porque não adianta, gente. Se você contar só com a faculdade, é o que a Evelyn falou, não vai dar conta. Sim. Então, você precisa de um conteúdo extra. É congresso, é palestra. E hoje em dia, a gente tem muito conteúdo gratuito. Muito. Na nossa época, não tinha palestra para você assistir na internet. Você tinha que gastar uma grana, às vezes, que você não tinha para ir num congresso e prestar atenção naquilo, porque você não ia ter como ver aquilo em vídeo depois. Você entra no Google, você entra no YouTube e você consegue ver trocentas palestras. Sim. Né? Então, hoje está muito mais fácil. Então, você consegue não gastar dinheiro e assistir, tá na palma da sua mão, literalmente, né? Então, se preocupa em ter muita consciência de tudo que você pode atender, porque vai ser muito difícil você errar um erro tão grotesco a ponto de um processo né? E tudo é comunicação. Vou fazer quase 10 anos agora que eu tô atendendo e eu nunca tomei nenhum processo. Sim. E eu entendo muito que isso é a forma como você comunica. Sim. Então, não criar expectativas é muito importante. Sim. Né? Na verdade, adequar expectativas mais ainda. Sim. Eu sou Alinhamento. Eu já chego agora trabalhando com dermatologia, eu já chego e falo pra pessoa, eu não vou resolver o seu problema, nenhum outro resolveu, não vai ser Sim. eu, porque o problema do seu cachorro não tem resolução, Sim. ele tem controle. Então, a gente vai controlar junto e ainda assim ele vai ter crise. Sim. Então, alinhou a expectativa, acabou, comunicou. E aí a pessoa fica felicíssima com uma notícia horrível dessa. E ainda fala, nossa, ninguém nunca me falou dessa forma. Entendeu? Então, às vezes, é legal você ser dura também. Mas uma das... eles têm muito medo de tomar processo. Eles têm medo de errar com o animal, do animal morrer. Mas aí eu sempre tento tranquilizar. Olha, isso é muito difícil. Dificilmente... É só você não se colocar numa condição que você vai ficar mais exposta a isso. Então, se você não tem experiência nenhuma, não se sente seguro você pegar um plantão sozinho... Não pega. A chance disso acontecer vai ser grande. Então, você diminui o risco da ruína aí e tenta não pegar, se possível, né? Ou então, fazer cursos... Né? Se preparar para isso. Se preparar para o seu maior medo, né? Exatamente. Muitos aí geralmente eles ficam tão aficionados com esse medo que eles nem pensam tanto na remuneração em si. Mas aí chegam outros que já têm esse nível de consciência e já pensam, eu tenho medo de morrer de fome. Aí eu falo, More, eu tinha 134 quilos, eu era recém-formada. Então, morrer de fome você não vai. Fica tranquilo. Isso não vai acontecer. Entendeu? Só que, inevitavelmente, isso em qualquer profissão... Outro dia eu estava conversando com a minha dentista e ela contando como é que era a vida de recém-formado na odonto. Okay. Se você tá triste... Sendo veterinário e recém-formado, conversa com um amigo da odonto. O amigo da odonto, ele precisa de um abraço, tá? Não é fácil para eles também. E às vezes é legal a gente ouvir de outras perspectivas, porque a gente acha que é só com a nossa profissão. Sim. E não é. Tá ruim para todo mundo, todas elas, né? Então, é legal a gente regular as expectativas em relação a isso. E o início, ele vai ser ruim para todo mundo. Ele vai ser difícil, né? Difícil, ruim. Nossa, eu lembro que tinha vezes, assim, que eu lembro uma vez, claramente, assim, que eu cheguei em casa e eu nem sei porquê, mas eu comecei a chorar. Eu tava cansada, eu não queria voltar pro plantão da noite. Eu até tinha saído do plantão da manhã, eu ia pra outro plantão. Mas também acho que era uma estafa também, né? Sim. E aí eu começava a chorar, eu não quero ir. Aí eu lembro que uma colega minha que dividia apartamento veio falar comigo, por que você tá chorando? Eu falo, não sei, eu não quero trabalhar. Eu perdi a vontade de ser veterinária. Sim. E isso acontece muito. Então, é regular também pra você não exceder a sua energia para que você não olhe para veterinário com desgosto também, entendeu? Sim. Mas o maior medo é ser processado e matar animal. Legal. E aí, quando você traz isso, né? Eu falo legal assim, porque é muito, entre aspas, tem resolução. Sim. Né? Então, assim, quando a gente fala disso, você entende que a inteligência emocional é um ponto que a gente jovem, recém-formado, naturalmente a gente não tem uma maturidade, não, né? A gente é desesperado. A gente é desesperado. Aí entra outro ponto. A gente vê muita gente hoje em dia buscando atrás do sonho, né? Okay. Então tem muita gente já mais velha fazendo veterinária. Sim. E eu recebo muita mensagem, eu tenho 40 anos, será que tá tarde? Às vezes, neste momento da sua vida, é o momento que você tá mais maduro para ser. Sim. Então, para você vai ser muito mais fácil se desenvolver, formar com mais sabedoria. Sim. Entendeu? Com já direcionado, já... Exatamente. É um outro momento. Então, nunca é tarde. Mas, de repente, essa é a hora. Às vezes, a gente que fez faculdade com 18 tem que estar errado. Sim. E aí eu sai acho muito desesperado. cedo pra gente decidir, pra você bater a o martelo que você quer fazer o resto da vida. Não é à toa que tem gente aí com 2, 3 graduações, porque... Não conseguiu definir, não conseguiu seguir o caminho correto, né, no início. Exatamente. Quando a gente fala de inteligência emocional, você trouxe no seu início aí que você não tinha dinheiro pra pós, e essa é a realidade de muita gente hoje. E aí você começou a estudar livros, né? E o que eu percebi que você falou aí, porque o marketing, ele não é só o marketing de conteúdo, ele é um marketing pessoal também, né? Ele é um marketing de comunicação, ele é um marketing... Então, quando a gente fala de comunicação, de inteligência emocional, qual
qual que é a maior dica que você dá para quem é jovem, para quem tá um pouco perdido? O que você acha que hoje, para se destacar como recém-formado, obviamente, você vai estar concorrendo. É importante, só voltando um pouquinho, é importante a gente falar isso. O recém-formado, ele tem que se comparar com um recém-formado. Ele não tem que se comparar com uma pessoa que está há 10 anos. Eu tô aqui, tenho 14 anos de formada. Tem gente que tem 20, 30. Então, se compare com o seu meio, né? Então, quando ele se compara com o meio dele, o que você considera que é um diferencial, que quem é o recém-formado que tem um destaque, um brilho diferente? Olha, eu acho que num olhar interno é você se tirar do papel de vítima e botar como protagonista sua vida. Perfeito. Tá? Então, às vezes a gente fica, mas eu ganho pouco, mas o lugar que eu trabalho é ruim, mas o que você está fazendo para mudar? De repente é ali que você tem que começar, mas ali não significa que você vai ficar o resto da vida, não significa que você vai crescer ali. Às vezes ali é só o primeiro passo que você tem pra pegar um fôlego e fazer outra coisa. Porque o ambiente, ele molda muito, né? O meio molda demais. Então você tem que se colocar em lugares que te façam crescer. Sim. Outro dia até eu fui pra um simpósio em Cancún, eu tava numa mesa conversando com as maiores sumidades em gastro, em nutrição, e aí um falava em espanhol, o outro falava em inglês, e eu ali no meio falando, meu Deus, gente, eu tava outro dia auxiliando uma fisioterapia, entendeu? E ganhando muito pouco. Tá aqui. Então, assim, tenham paciência, se olhe pra dentro, não se bota no lugar de vítima. Você é o protagonista da sua história, então se bote nesse lugar que você vai ver que o negócio vai andar. Agora, em relação ao recém-formado, como ele pode se diferenciar olhando pros seus, né? É muito... a gente estava conversando isso, né? É muito simples, porque nunca se teve tanto veterinário. Eu até brinco que às vezes, se você sair ali, esbarrar no arbusto, sai 5 veterinários. Então, nunca foi tão fácil de se diferenciar, porque as pessoas elas não estão conseguindo entregar o mínimo. Então, por exemplo, você tem uma distribuidora. Você emprega muita gente. Então, quando você vai contratar, por exemplo, um promotor de venda, o mínimo, e não é só porque é na área de marketing que ela tem que estar dessa forma, tá? Se você for fazer uma entrevista dentro de uma clínica, a gente espera o mínimo de você também. Então, a gente não está esperando que você tenha todo o conteúdo técnico do mundo, porque isso é fácil, você vai atrás, você sai um resultado de um exame, você vai procurar no PubMed aí um artigo, alguma coisa que vai te auxiliar nesse sentido. Agora, o mínimo que você tem que entregar é se vestir bem. Eu sempre falo nas minhas palestras, eu gostaria muito de chegar aqui e falar que você pode atender de pijama de dormir, no caso. Que você pode não arrumar o seu cabelo ou ter o seu cabelo da forma como você quiser. Eu queria muito falar isso, só que existe uma coisa que é a empatia. É a forma como o seu cérebro define o outro. É um meio de segurança que o seu corpo entende para poder ler o outro, para entender se ele oferece perigo ou se ele é um amigo, se você vai ter o sistema de empatia ali, né? Simpatia. Então, as pessoas, inevitavelmente, quando elas te olham, elas têm 7 segundos para definir se você é uma ameaça ou se não é. Então, isso foi o resquício que sobrou da gente, daquela época, e que a gente ainda tem. Então, se você vai para uma entrevista de emprego, se você vai, enfim, fazer qualquer coisa em relação ao trabalho, se preocupe em estar bem vestido, entendeu? Você não tem que estar com a roupa de marca. Vai se vestir de qualquer forma. O importante é que você esteja bem vestido, alinhado, que você se comunique bem. Se comunicar bem é muito importante. Muito importante. Né? Na área de venda. E é uma dor muito grande muito isso, grande, né, Luísa? Muito grande. Mas para você se comunicar bem, eu acho que se você tiver o conhecimento que você precisa, e aí eu vejo que muita gente pega, tipo assim, porque a gente tem que se dar devida desimportância também. Sim, sem dúvida. Porque a gente fica achando que tá todo mundo reparando na gente. E às vezes não tá, as pessoas estão... A gente brinca, a gente tá vivendo a vidinha delas, entendeu? E as pessoas não se importam tanto assim com você. Sim. Então, para de ter essa timidez de achar que as pessoas vão te julgar. Né? As pessoas estão vivendo a vida delas e estão bem ocupadas com isso, entendeu? Sim. Então, tenta pensar dessa forma. E quanto mais conhecimento técnico você tem, mais seguro você se sente de explicar algo. Sim. Tem uma coisa também, que também é um dom. Isso é um dom, que é a gambiarra comunicativa. Você pode me botar aqui pra conversar de pneu de carro, que nós vamos conversar. Não faço ideia, nunca troquei um pneu, não sei marca de pneu, mas a gente vai conversar. Sim. Mas isso são habilidades que você vai tendo ao longo do tempo. Desenvolve, entendeu? Então, entregar esse mínimo de pensar no marketing pessoal, de como se vestir, de como se comunicar, de como se portar em determinadas situações é muito importante. Sim. Até mesmo num atendimento com o tutor. A gente tá falando aqui no sentido de contratação, você que é uma boss, mas a gente tá pensando também no quesito de um atendimento.
É muito mais fácil um tutor, por exemplo. Eu cheguei num ponto que as pessoas já me conhecem, elas me assistem. Então elas confiam em mim porque veem que eu tô sempre em congresso, que eu faço pós, porque elas me assistem. Mas não é todo mundo que é assistido. Sim. Então, se as pessoas não te conhecem, você tem que se comunicar de diversas formas. A roupa é uma. Então, é muito mais fácil um tutor confiar numa receita de um veterinário que tá alinhado, que se comunica bem, que tá bem vestido, que sabe como se portar dentro de um consultório, do que uma pessoa que ela chega lá, a pessoa tá toda torta, o cabelo despenteado, tá com bafo de cigarro. É inevitável. Eu queria muito dizer que isso não importa, mas importa demais. A imagem, né? Eu falo que o recém-formado, ele precisa usar todas os outros gatilhos, porque o histórico, a maturidade, ele não tem ainda. Então, ele precisa isso, né? Eu acho que é se preparar. O que eu percebo muito é que as pessoas vão, por exemplo, para entrevista de emprego ou para iniciar numa clínica, elas não se preparam. Então, até para abrir um pet shop. Eu vou abrir um pet shop. O que eu espero? Onde eu vou? Eu vou estudar de gestão? Eu quero ser promotor de vendas. O que eu preciso, né? Eu vou viver de marketing, eu vou ser influenciadora digital. Cara, a pessoa acha que é só começar a gravar e não é. Se prepare para aquilo, né? Exatamente. Então, assim, é isso que você falou. A outra pessoa, ela também percebe. Então, você, como falou, eu vou na casa do tutor. Eu tô preparada? Eu tenho material necessário? Meu material tá limpo? Isso também o tutor hoje, ele tá cada vez mais exigente. Nossa, cada vez mais. E se você quer um high ticket, você tem que entregar muita organização, muito pré-venda e pós. Senão você vai trabalhar com consulta barata o resto da vida. Sim. E assim, a gente precisa, eu falo que veterinária é isso que você falou, né? Cada semestre forma uma quantidade enorme de veterinário. E assim, eu falo que a gente precisa dar para o nosso tutor tudo que ele pode ter. Porque às vezes, o que eu percebo muito, não, mas ele não vai comprar isso que eu... Mas a gente não pode economizar o bolso do cliente. Você mede o bolso do cliente por ele. Exatamente. Se ele falar algo, a gente tenta organizar a receita. Mas isso precisa vir do tutor. Exato, precisa vir do tutor. Ele precisa saber tudo que pode ser feito. Igual ontem eu fui fazer um atendimento dermatológico. O paciente, aqueles alérgicos que já passou por tudo, só que chegou no ponto que ele tem alergia e não se sabe ao que, então vamos ter que fazer o teste alérgico. Sim. Né? Então, a tutora, ninguém nunca tinha falado do teste alérgico. Ele tem um valor um pouco a mais e tal, só que ele reduz muito tempo, porque você já vai saber exatamente o que o animal pode comer e o que ele não pode. Então, a tutora ficou, nossa, mas tinha essa opção, eu tentei fazer a hipoalergênica tanto tempo... momentos. Então, assim, tentaram economizar o bolso da tutora e ela nem queria economizar. Ela ficou super interessada de fazer, achou ok de fazer, então... E, às vezes, para ela, naquele momento, a velocidade na solução era muito mais importante do que o valor financeiro. Cada um tem a sua prioridade. E isso daí é o que eu vejo, assim, quando você cria um roteiro, né? Eu falo que a gente precisa criar esses roteiros, entender que cada tutor é de um jeito. É de um jeito. E eu percebo que as pessoas colocam todo mundo no mesmo bolo. Né? Quando você vai atender, você faz essa linguagem corporal do tutor também? Como é que é essa? Eu já faço antes, na hora do agendamento. Eu já sei se o tutor é doido, eu já sei se o tutor é sistemático, eu já sei se vai dar BO, eu já sei tudo. Mas é porque é muito tempo fazendo. Então, se você tá recém-formado, não se exija esse tanto. Sim. Mas com o tempo você vai atender tanta gente que você vai começar a descobrir, né? Os tipos de pessoa que você atende. Então, tem desde a pessoa que faz o enxoval do cachorrinho até aquele que, tipo, toalhinha no chão e vai com Deus, entendeu? Bem. E tá tudo bem. Sim. Então, você consegue adequar o seu atendimento a isso tudo. Sim, entendeu? Isso é legal, né? Porque assim, é legal porque a gente consegue flutuar em todos os mundos, Exatamente. né? Então vai ter aquele que vai aceitar todo o tratamento e vai ter aquele que você vai ter que trabalhar com o mínimo possível. Isso. E nesse mínimo possível vai ter que ter resultado. Isso. E eu acho que isso faz a gente crescer muito, né? Então quando a gente começa lá, recém-formado, a gente fala, nossa, mas essa clínica não tem estrutura, não tem isso. Mas isso muitas vezes te prepara pra chegar lá no final. Menina, eu sempre conto a história pra todo mundo. Quando eu fui dar plantão, eu não dava plantão só em uma, né? Eu dava plantão em 4 clínicas. Sim. E uma clínica uma vez me chamou em Jardim Camburi, e era uma clínica que eu tinha feito meu estágio supervisionado, e eu pensava, eu via ela como,
Porque ficava ali de Camburi e tudo. Eu pensava, meu Deus, eu não vou dar conta desses casos. Então, eu não aceitei plantão nela, mas eu peguei um plantão em Cidade Continental, que é um bairro um pouco mais afastado lá na Serra. Sim. E lá era só BO, porque era uma galera que não tinha tanta adesão à vacina. Então, era cinomose, era parvovirose, era cenário de guerra. Era animal internado 5 dias. Chumbinho. Então, tudo. Intoxicação de tudo quanto era jeito, enfim. E aí, eu aprendi, sem querer, eu me botei numa zona de guerra. E aí, depois, fiquei 2 anos nessa clínica e depois fui nessa de Jardim Camburi. Meu Deus, que rotina fácil. Maravilhoso. Tranquilo, o cachorro ia porque deu uma coçadinha. Um vômito, gente. Pra quem tava acostumado a atender o paciente desidratado já, né? Você tinha que pegar ali. Então, às vezes, é um treinamento mesmo. Que legal. Isso daí é o que eu falo, né? A gente sempre tem alguma coisa boa numa dificuldade. Numa dificuldade. Não foi bom, não foi gostoso, foi muito ruim. Eu tava até comentando outro dia aquela greve da Polícia Militar aqui no estado. Nossa, foi um terror Eu que dava plantão. Capricorniano é meio doido, né? Eu dava plantão no meio da greve da polícia. O dono da clínica ia lá no outro bairro me buscar, me levava lá, eu tiro comendo e eu lá dentro, assim, ó, pagando meu aluguel. Era o que tava importando pra mim naquele momento. Você tava totalmente focada. Não. Então, o que é um tiro? Mas se for no braço, na perna, é melhor. Tá bom, já resolve, não tem problema. E a gente falando das oportunidades do recém-formado, quais são as áreas que você fala no seu curso, que você mostra as opções de trabalho, formei agora? Certo. Tem gente que precisa de um chefe. Precisa de alguém para guiar, que não se sente seguro de estar sozinho nesse momento. Se você é desse tipo, você tem que entender qual é a sua personalidade. Tem gente que, por exemplo, e essa personalidade, ela muda com o tempo, tá? Porque no início, eu pensava bem assim, meu Deus, eu jamais vou ter um negócio, eu nunca vou ter um CNPJ, eu não posso ser minha chefe, eu não tenho esse discernimento. Só que com o tempo isso foi mudando também. Então, hoje em dia, por exemplo, eu penso, eu não posso ter um chefe. Eu posso prestar serviço, mas eu não consigo ter um chefe mais. Sim. Então, isso muda também. Mas se nesse primeiro momento de recém-formado, você se sentir inseguro e quiser alguém para te guiar, aí tem as questões dos plantões, você trabalhar para uma clínica, mesmo que não seja plantão, mas que tenha algum outro veterinário que queira te guiar nesse sentido. Sim. E tem muitos que... É difícil a gente encontrar uma pessoa que queira te guiar, que queira te ensinar, mas isso existe. Se você conseguir, maravilhoso. Mas abrace isso, abrace, né? Isso. Então, tem o caminho do plantão. Nesse início, se você for daquelas pessoas revoltadíssimas com o plantão, não quer ganhar pouco do plantão, não quer trabalhar tanto, não quer ter esse tipo de experiência, a gente tem o domicílio. O domicílio, ele salva muita gente nesse início. Sim. Porque mesmo a parte mais difícil desse primeiro momento é conseguir cliente, já que você não tem o fator experiência nem histórico, você tem que ganhar cliente pela internet. Então, você tem que ter um certo conhecimento de marketing também. Usar um Google, usar um Facebook Ads, usar o Instagram, criar conteúdo, você vai ter que lançar mão disso. Então, se você escolheu por ter 100% do lucro, você vai ter que ter 100% desse prejuízo aí do trabalho também. Mas tem o domicílio. Se você for uma pessoa que tem uma facilidade um pouco maior e gosta de se comunicar, gosta de produto, gosta da ideia de vender e aceita bem a ideia de vender, porque veterinário não aceita bem. Hoje em dia mudou muito. Mudou muito, mas antigamente era difícil demais. Era assim, se formou em veterinário, mas vai virar vendas, vai para ser promotora. Só que é uma área muito, muito boa. Muito promissora. Muito promissora. Para quem está começando ainda, são os melhores salários. É sua carteira assinada. Às vezes tem empresas fora daqui do Espírito Santo que dão carro para você trabalhar também. Sim. Dão treinamentos. Eu agradeço muito a área comercial pelo tanto de treinamento que eu tive. Sim. Eu aprendi sobre pele no início. Eu nunca, jamais eu ia ter dinheiro naquele momento para poder fazer os cursos que me deram. Era curso com Marconi, curso com Dermatoved, curso, entendeu? Sim. Então, assim, às vezes aquele momento é o momento de você usar como investimento para você crescer. Às vezes não é só o seu salário de 7, 10 mil, mas é o seu salário de 3, só que ele te dá muito mais benefício. Sim. Então, a área comercial, ela tem muito benefício nesse sentido também. Sim. Então, já fica de olho nas distribuidoras. Tem sempre vaga, né? Sempre tem vaga. Sempre. Tem gente saindo, gente entrando. E se você souber como se vender pra boss aqui, e é fácil, né? Com certeza. É só uma boa apresentação, uma boa comunicação e simpatia. E proatividade, né? É querer também. Porque às vezes a pessoa não tem tudo isso. Mas se você vê que ela quer aprender, é outra situação. Hoje em dia, né? Se você quer qualquer coisa, se a pessoa percebe, isso já é um grande diferencial. Muito, porque ninguém quer fazer nada. Todo mundo quer a maciota, o negocinho certo ali. E é difícil. Eu contrato muito recém-formado, porque eu vejo
que a geração Z, né, que é a geração que está entrando, é uma geração que precisa de ser direcionada. Sim. E aí, depois disso, eu acho que tem esse caminho. Então, assim, eu abro muitas portas. E não é toda distribuidora ou toda empresa que trabalha nesse caminho, mas eu acredito muito. Porque o mercado está mudando, a gente está mudando, o consumo está mudando. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Com certeza. E falando um pouquinho da área comercial, também um outro ponto que eu acho que é importante a gente falar é o network. Me ajudou Nossa, demais. assim, a quantidade de pessoas, de oportunidades que surgem. E é engraçado, você entra na comercial, juro por Deus, você tá aqui na esquadra. Daqui a pouquinho, uma outra distribuidora tá te fazendo proposta. E você tem que escolher entre uma e outra. É assim, aí. tá? Se você for bom, um pouquinho bom só. É assim. Pessoa que é engajada, comprometida e sabe se comunicar, não fica sem trabalho. Assim, não fica. Então, é uma coisa que, assim, hoje as pessoas falam assim, tá muito difícil ter emprego, mas também tá muito difícil empregar, né? As pessoas precisam estar comprometidas. Porque quando você é comprometida, quando você quer, tem emprego. Não tenha dúvida disso. Mesmo que você seja recém-formado, você vai encontrar alguém que te dê essa oportunidade e você precisa abraçar isso. Então, a Luísa tá aí, né, dando curso para milhares de pessoas falando sobre isso. Sobre querer, sobre estar, se desenvolver e ter esse objetivo, né, Luísa? Isso daí, você tem muitos alunos quando fala de formei agora, Luísa? Tenho, menina. Mas até que... É porque, na verdade, a minha audiência ela foi crescendo junto comigo. Então, por exemplo, lá em 2016, eu peguei muita galera que queria fazer veterinária, ou que já estava no início, ou um pouquinho no final, porque eu falava sobre plantão também. Sim. Então, eu falo que eu tenho vários alunos formados na Escola Luísa Quintela de veterinária, porque são pessoas que viram meu vídeo, decidiram por fazer veterinária, e aí fizeram a veterinária, hoje em dia já estão formados já. Aí me encontram no congresso, quando a pessoa chora, eu já sei que é assim. Sim. Que já me viu e escolheu. Aí eu não sei se eu peço desculpa, se eu agradeço. Mas eu vejo que é uma pessoa um pouco mais emocionada porque me assistia naquele momento que é difícil você escolher uma profissão, né? Então é um momento que você tá sofrendo muito, que você tem que dar você tem que falar pros seus pais o que você quer, às vezes a dificuldade de você passar no vestibular, às vezes você precisa ser bolsista. Sim. Então é um momento de muita emoção ali. Sim. E aí, hoje em dia, eu lido muito com profissionais já formados, que estão querendo, por exemplo, trabalharam muito tempo na área comercial, agora estão querendo migrar para clínica ou uma especialização. Ou profissionais que já estão querendo sair do plantão e estão querendo ir para uma especialização ou trabalhar na área comercial. Legal. Então, eles vão seguindo mais nesse nível. Recém-formado hoje em dia tem, mas não é mais a maioria igual antes. Você vai para aquele que está um pouco perdido, não só sendo recém-formado, mas que talvez queira uma mudança de atuação na medicina veterinária. E também até mesmo dando conforto para aqueles que já estão especializados. Sim. Porque às vezes é um momento difícil, aí você traz uma risada naquele dia. Sim. Às vezes você mostra uma atualização de alguma coisa que não tem, entendeu? Então é uma galera um pouco mais formada. Eles foram crescendo junto, criando uma maturidade junto comigo. Foi muito legal. Que legal. E assim, só pra uma mudança no roteiro, mas assim, parabéns por isso que você faz, porque assim, você pensa, né? Você encontrar uma pessoa que se emociona por você ter direcionado ela, né? Então assim, isso é um trabalho que não é só um marketing, não é só um captar cliente, é realmente influenciar pessoas. Né? Então, muito legal, parabéns por isso, tá? Eu acho que faltou uma área que eu acho que é a docência, que acho que a gente não falou, né? Que a pessoa pode formar e pode seguir esse caminho, Exatamente. Hoje em dia, eu fui professora, né? Eu fui professora de curso de auxiliar de veterinário, porque não precisava de uma pós-graduação, não precisava de um mestrado naquele momento. Mas eu tinha o dom de falar, de ensinar, né? E aproveitei disso também. Então, eu dava aula para auxiliar de veterinária. Mas hoje em dia, eu depois da minha pós, eu tava conversando com a Larissa, eu pretendo fazer um mestrado, porque eu quero ter essa carta na manga. Legal. Até mesmo para você virar palestrante de grandes marcas, isso é necessário. Falar uma nova língua. Depois que eu fui para Cancún, eu percebi que se você não é diferencial mais, né, Luísa? O quê? Você falar uma nova língua. Não é um diferencial, mas tem que ter. Tem que ter, não é o mínimo. Tipo assim, já é o mínimo. Tem que ter. Espanhol, abram o olho pro espanhol. Você sentiu isso lá? Abram o olho pro espanhol. Legal. A América Latina é um... O que acontece? Eu tava conversando com uma veterinária do Peru, lá nesse congresso que eu fui, e ela falando... A visão que os veterinários da América Latina têm da gente, né, de toda a América Latina que não é o Brasil, eles falam da gente como muitos... vendo o brasileiro como muito especialista. Nós temos uma veterinária muito especializada.
Por exemplo, lá no Equivepa de São Paulo, a gente tem muitos alunos de fora, da Colômbia. Que legal. Eles vêm de fora para poder estudar com a gente. Então, a gente não vê tanto especialista na América do Sul. No Peru, eu ficava perguntando para ela, tem especialista disso, daquilo? Não tem. Quando eles vão fazer especialização, eles têm que vir para o Brasil ou ir para os Estados Unidos. Caramba! Sabia? Eu não sabia disso. Eu também não. E aí, eu tava conversando... E a gente não aproveita essa vantagem. Não, muitas vezes a pessoa fala aqui, São Paulo. Óbvio, é um investimento, mas aí tá você aqui. imagina, se você fala espanhol, se você tem um espanhol minimamente fluente, que não é difícil, você vai para fora fazer curso, palestrar. Caramba. E eles querem muito. E é uma bagagem, né? Uma bagagem, pô. Que eles legal. adoram. Eles veem a gente, tipo assim, muito especializados mesmo. A gente tem grandes instituições aqui que o povo vem de fora mesmo pra fazer. Legal. Então, espanhol, inglês... Quem tem espanhol, até na área comercial, tá? Hoje, a diretora comercial da empresa que me levou pra Cancún pro congresso, ela é brasileira. Olha, E ela que legal. mora lá no México. E ela que me abriu o olho. Espanhol. Eu falei, Aí eu falei até a Clarice. Eu voltei desse congresso com duas coisas na cabeça. 2 línguas fluentes e um mestrado. Tem que ter. Tem que ter. É o mínimo. Objetivo, né? Isso daí vem aquilo, né? Você estar preparada pra quando a oportunidade chegar. Que exatamente. é aquilo que eu falei, né? E o ambiente que te modula. Se você não tá num ambiente que te dá essa vontade de você aprender uma nova língua, aprender uma especialidade, você não vai ser puxado pra isso. Então, tente se botar em mesas de pessoas mais inteligentes que você. Cara, isso é uma fala que você trouxe isso, assim. Eu só gosto de me sentir burra. Eu quero estar com pessoas que falam, nossa, eu tô aprendendo tanto aqui. Porque se você for mais inteligente da mesa, significa que você não tá num meio que tá te agregando tanto. Você tá agregando muito pros outros, mas quem tá te agregando? E isso é duro, né? Porque assim, você fala, caramba, você para pra pensar. Às vezes você tem que sair de mesas que te doem bastante. Sim. E isso é uma maturidade, né, Luísa? Porque tomar essa decisão não é pra qualquer um. Não. Pro recém-formado, pra pessoa mais, né, com menos idade, eu acho que é uma decisão dura. Demanda muita inteligência emocional. Emocional, de novo, né? Falando um pouquinho da parte comercial, que eu sinto muito que... Eu acho que a parte comercial, ela é um preparatório, né? Então, assim, eu, desde que formei, fui pra área comercial, você passou por isso. Mas, assim, falando um pouquinho das habilidades de comunicação da área comercial, né? Então, assim, a gente fala de conhecimento técnico, a gente fala de network, a gente fala de preparação de comunicação. Vamos entrar um pouquinho mais nessa parte que a gente estuda bastante sobre comunicação, sobre linguagem corporal, para que eles percebam como é importante a imagem do outro. Como que o outro te percebe? Né? Você fala muito disso no seu curso, a pessoa que quer mudar. Por exemplo, eu tô aqui um tempão no plantão, eu quero mudar. Como eu sou percebido pelo lugar onde eu tô? Uai, a gente não precisa nem ir tão longe. Eu tive um rebranding na minha vida. Legal. Né? Então, eu percebi, eu tento não associar isso, mas é inevitável pra mim. Depois que eu fiz a bariátrica, depois que eu cortei meu cabelo, que eu comecei a me vestir melhor, eu sempre tive bom gosto, mas quando você é obesa, você veste aquilo que te cabe. Fica difícil, a roupa que te é escolhe. A roupa que te escolhe. Eu não queria estar vestida daquela forma, com que cabia. Eu sentia que eu não estava tão profissional. Vestia umas camisas com estampa e tal, não era tão profissional quanto eu queria. Então eu jogava o jaleco por cima, mas ainda assim o jaleco não fica alinhado. Como roupa influencia. Sim. Então, assim, depois disso eu também fiquei viciada em comprar roupa. Quem me assiste sabe que eu sou uma centopeia humana, tenho trocentos tênis, trocentas camisas, enfim. Mas... me perdi. Não, a gente estava falando da importância da comunicação assertiva. Aí você Exatamente. falou. Então, o que acontece é muito importante também. Eu passei por um rebranding, que eu emagreci, cortei cabelo. Isso fez com que as pessoas olhassem pra mim de uma outra forma. É inevitável. Como eu falei, eu queria não acreditar nisso, mas é o que eu sinto. Sim. As pessoas te respeitam mais, as pessoas te olham com mais, tipo, quando eu encontro as pessoas nos congressos, quando elas me abraçam, ela fala, meu Deus, você é muito mais bonita pessoalmente. Nossa, que cheirosa. Então, você dá isso, ficar bonita no seu máximo ali, né? Ficar bem vestida, bem arrumada, bem alinhada, isso traz na cabeça da pessoa uma imagem de sucesso. Sem dúvida. E a gente tem uma tendência a confiar em pessoas de sucesso, porque se elas tiveram sucesso, não foi à toa. Ela sabe de alguma coisa que eu não sei. Sim. Então eu tenho que ouvir, né? Sim. Mas na área comercial, o que eu percebia é que a comunicação manda tudo. Sim. E você precisa saber dançar a dança de quem tá te ouvindo. Você precisa saber comunicar com quem você tá comunicando. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar na área comercial, a gente tem a tendência a pensar aqui, quem nunca trabalhou, que você só vai conversar com veterinário. Você não vai conversar só com veterinário.
Né? Você vai conversar com o veterinário, você vai conversar com o lojista, você vai conversar com o filho do dono da loja, e você tem que fazer relação com todas essas pessoas. Sabe o que eu fazia? E se comunicar diferente com cada uma delas, né? Eu tô indo fazer uma palestra num evento de gerentes de uma grande rede. Legal. Na semana que vem. Uhum. Então, já foi me instruído, olha, são essas pessoas, as pessoas não são veterinários, a gente vai ter que deixar uma coisa mais lúdica. Uhum. São gerentes das empresas, né? Das lojas. Legal. Então já foi instruído, a comunicação é pra eles. Então a gente vai direcionar a comunicação pra eles. Não dá pra falar prurido. Sim. Vamos ter que falar coceira. Sim. Então é você entender e é você criar relação. Criar relacionamento vende muito mais. Por exemplo, a Evelyn vende um produto. Esse produto nunca foi vendido na cidade. Precisa começar por alguém. Sim. Você pode ter certeza, quem vai iniciar, quem vai positivar esse produto é alguém que tem relação com a Evelyn. É alguém que já vendeu um produto que confiou, alguma coisa que ela entregou, um desconto que ela fez. É criar relacionamento. O que eu fazia, e eu faço isso até com atendimento em domicílio, tá? Eu entrava na loja, ou entro na casa da pessoa, e eu sempre anoto algo muito pessoal dela. É flamenguista. Acontece muito isso no domicílio. Ela me contou da história do filho que vinha dos Estados Unidos no mês que vem. Mês que vem eu vou mandar mensagem perguntar: e seu filho, voltou? Que legal. Então é você Que preocupação, né? É porque o mínimo surpreende demais, porque ninguém tá dando atenção pra nada. Então o mínimo de atenção que você dá, você já faz com que a pessoa acredite que pra ela, que para você ela é muito especial. Sim. E aí ela vai criar uma reciprocidade, isso é um gatilho. E aí ela vai querer te ajudar em algum momento. Então crie relacionamentos, façam com que a pessoa entenda que ela é especial pra você. Sim, que legal. Entendeu? E assim, é muito legal porque assim, tem muitos gatilhos de comunicação que a gente sabe, mas assim, eu falo, quando você trouxe assim, ó, que você adora se vestir bem, que você virou outra pessoa, eu te falei isso aqui nos bastidores, né? E aí, quando você se sente bem, isso é importante também falar. A imagem, você confia no que você fala, né? A autoconfiança, né? Eu gostaria de ser atendido por mim mesmo? Sim. Né? Eu acho que é uma pergunta que a pessoa deve se fazer. Sim. Se eu me olhar no espelho, eu vou passar confiança? Qual é a imagem que eu tô passando, né? Eu compraria de mim? Esse remédio que eu tô prescrevendo, eu passaria pro meu cachorro? Uhum. Então, essa linguagem corporal, eu acho que é um ouro para quem não tem, muitas vezes, a confiança. Porque o tutor, muitas vezes, fala assim, né? Disso que você tá passando aqui, o que tem que comprar? Uai, mas eu tô passando aqui o que é necessário. E a gente não pode permitir, né? O médico, você vai no médico, ele passa a receita pra você. Você nem fala nada. Nada. Você não pergunta quanto é, você vai sair e vai decidir se você vai comprar ou não. Então, assim, essa linguagem corporal, como você se coloca na cadeira. Exatamente, isso também impõe limites. Sim. Porque eu vejo, às vezes, eu tava até falando com a Larissa, eu falo, Larissa, na verdade eu falei numa palestra, eu falei, gente, se você me vê reclamando de cliente, você pode saber que eu tô fazendo isso só pra poder interagir, porque eu não tenho do que reclamar. Mas é porque você bota limites. Sim. Então a pessoa entende até onde pode ir. Então, por exemplo, dificilmente eu fico recebendo ligação à noite, porque as pessoas supõem que eu sou muito ocupada. Às vezes eu nem sou, mas elas supõem que eu sou. Sim. É a imagem que você quer passar. É a imagem que eu quero passar. Sim. Então, assim, eu vou te responder, eu vou te dar maior atenção no meu horário comercial, você vai ter tudo de mim. Sim. Mas não adianta além disso. Entendeu? Sim. Então, você saber se posicionar, isso é muito importante. Né, e quando você não tem autoestima boa, você não bota limite. Não bota. Porque você acha que você precisa dele te falando com você precisa dele se conectando o tempo todo. E aceitar que às vezes você vai ter que demitir o cliente também. Isso é autoestima também. Sem dúvida. E quando você demite um cliente, fique tranquilo. Vai vir uns 3 melhores no lugar. E tá tudo bem não agradar todo mundo, né? Eu falo que, assim, às vezes o cliente que eu atendo, que me adora, não vai adorar você e vice-versa. E pode ser um momento que te adora, mas vai ter um momento da vida ali que tá acontecendo alguma coisa com ele, que vai entender errado uma coisa que você falou. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E é inevitável. Vão ter pessoas que é esse sistema de empatia. Sim. Vão ter pessoas que vai ter antipatia. Sim. Porque ela não é compatível com você não é compatível com ela, às vezes acontece. E é instantâneo, né? Eu falo, quando você não se conecta com a pessoa também não se conectou com você. Uhum. Tente quebrar isso naquele momento, porque depois muito mais difícil e você não consegue se conectar. Mas também ser benevolente com si mesmo e entender que vai ter coisa que você não vai mudar. Tá tudo bem, exatamente. É isso, né? Essa maturidade de entender que você não vai agradar todo mundo e que tá tudo bem, os clientes vão e vêm, isso faz parte. Porque senão você sofre muito. Sim.
Sofre muito. Você leva pro pessoal, não é pessoal. E às vezes o cliente vai te mandar um texto detonando você. E isso é sobre ele, não sobre você. Exatamente. Né? Isso é muito legal, que a gente tem maturidade Tudo que as pessoas sentem é sobre ela. O amor que eu sinto por alguém é eu que tô me dando, eu estou sentindo esse amor. Sim. Não é pro outro, é pra mim. Sim. Assim como a raiva que eu sinto do outro fica só comigo. Exatamente. Às vezes o cara nem sabe que você tá Nem com raiva sabe. dele, né? Exatamente. Falando de marketing pessoal, de se vender, de ter uma imagem boa no LinkedIn, eu vejo, às vezes a gente busca, né, muitos perfis. Hoje, 80% ou 90% da medicina veterinária de pequenos é de mulher. Uhum. Então, assim, isso é enorme, esse público. Mas a gente percebe muitos erros de comunicação nesse momento, assim, numa rede social, num LinkedIn. Quais são as dicas que você dá para a pessoa ter, né? Porque, olha, falando para você recém-formado, o LinkedIn é uma plataforma onde as pessoas vão buscar você. Gente, recruta mesmo, tá? Já me procuraram por lá. E assim, tá ali, rede social. Quais são as dicas que você dá para a pessoa ter um perfil profissional que seja realmente interessante para alguma clínica, para alguma distribuidora, para alguma indústria, né? Sim. A gente esqueceu também de falar das indústrias, né? Que você foi o seu caso direto. Então, o que acontece? Hoje, é uma das perguntas que mais me fazem. E você deve que estar assistindo agora, você deve estar se perguntando também. Devo ter um perfil pessoal e um perfil profissional? Eu não posso te falar para você ter um perfil profissional e um perfil profissional e um pessoal, porque não cabe a mim, porque eu não cresci assim. Eu cresci mesclando os dois. Então eu posso te falar daquilo que me fez crescer, Sim. tá? Então eu vejo, se você se sentir seguro de ter os dois, se você conseguir ponderar o que mostrar, os dois é melhor, porque senão, é mais do mesmo. Quantos perfis profissionais tem? Sim. Né? E perceba, as empresas, elas estão cada vez mais tentando aproximar. Né? Eu trabalho com 2 empresas que o conteúdo que ela me compra é para poder deixar o conteúdo mais simples, mais pessoal. Sim. Então, por que eu, pessoal, vou querer empresariar? Não faz sentido, Sim. entendeu? Então, assim, se você conseguir mesclar os dois, melhor, porque as pessoas, elas querem te conhecer além da profissão. Sim. Se você trabalha em domicílio, você vai precisar que a pessoa abra a porta da casa dela para você entrar. Olha, isso é E ela importantíssimo. Né? Então, entre eu, que mostro a minha vida, as pessoas conhecem os meus cachorros, as pessoas conhecem o que eu faço, os meus hobbies, onde eu vou, o que eu faço. Elas têm maior facilidade de abrir a porta delas para mim do que para uma pessoa que ela bota lá no Google, veterinário e domicílio, a primeira pessoa que aparece lá. Ela então, se eu já ganhei com ali. Você, né? Exatamente. Então, é uma batalha ganha ali, Sim. tá? Então, se você conseguir juntar os dois, é o melhor dos mundos. Só que Sim. aí você vai ter que saber ponderar. Você não vai mostrar a bebedeira do domingo Sim. e no dia seguinte um congresso. Sim. Então vai ter coisas que você vai deixar de mostrar, se você não tiver problema com isso. Legal. Até porque, se você não tem o costume de ter uma rede social muito forte, de conseguir ter a constância de postar todos os dias, não vai ser tendo 2. Sim. Você não vai, algum vai sofrer. Sim. E geralmente é o de trabalho. Que não vai. Exatamente, que é o que algum deixado de lado. Algum é né? deixado de lado. E assim, não tem muito como a gente separar, né, Luísa? Não. O profissional do pessoal. A gente vive aquilo, né? A gente tá mais... É a Luísa veterinária. É isso. É a veterinária do TikTok. Sim. Às vezes as pessoas, elas estão assistindo as coisas tão sem atenção que elas não sabem nem o nome, mas às vezes param a gente no shopping, né? A veterinária do TikTok. Olha que legal. A veterinária do Instagram. Eu tenho dificuldade com o seu nome, mas eu lembro de você, daquele bicho, daquele... Olha só que legal. E assim, também eu acho um ponto importante da gente falar qual é o tipo de conteúdo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa bota uma foto de biquíni, igual a gente... Isso daí é o tipo de coisa, principalmente pra mulheres, isso é uma dor pra parte. Teve uma vez que uma menina mulheres. me perguntou numa palestra minha, ela falou assim, Luísa, eu junto o meu pessoal com o meu profissional, só que só aparece homem mandando mensagem. Aí a gente abriu o perfil dela. Que legal. E exatamente, é foto na praia, foto de biquíni, entendeu? E assim, mas faça no seu pessoal, entendeu? Né? Porque senão você vai... Até a Thalita que trabalha comigo. A Thalita que trabalha comigo, quando eu conheci ela, eu chamei ela pra trabalhar comigo, ela me mostrava várias mensagens de homens querendo marcar consulta. Você via que não era Sim. consulta, entendeu? Sim. Aí depois de um tempo a gente foi ajeitando o conteúdo dela. Tem muito tempo já que ela não se queixa disso. Sim. Então é realmente direcionar o conteúdo. Sim. Quem vai criar conteúdo para poder trazer cliente tem que entender que ninguém tá no Instagram, no TikTok para comprar nada. Nada, é ali é entretenimento. Então, tudo que você criar tem que ser a base do entretenimento. Se você quiser crescer, você precisa que esse entretenimento ele seja compartilhado. Para que ele seja compartilhado, você precisa criar situações em comum. Coisas que todo mundo passou. Dia a dia, né? E nenhuma experiência individual. Então, a gente vê bastante disso. Então, se você quiser muitos seguidores, você vai ter que usar e abusar desses conteúdos que geram identificação. E
muito entretenimento. Sim. Que é o que faz a cabeça da pessoa fritar. Porque como a gente fez faculdade, a gente está acostumado a aprender e a passar conhecimento de uma forma muito técnica. Sim. Porque é a forma como ensinaram pra gente, então a gente quer passar. Só que não é isso que o tutor quer ver. Não. O tutor não quer ouvir prurido, ele quer ouvir coceira, Sim. peladeira. Eles querem... E tem muito veterinário que sente dor de falar isso, né? Entendeu? Então você tem a questão da comunicação, você tem que adequar a sua linguagem. Sim. E eu vejo muita gente errando, criando o perfil profissional, por exemplo, eu vejo muito cirurgião fazendo isso. Sim. Postando foto de procedimento cirúrgico. Quem gosta de ver procedimento cirúrgico é estudante ou psicopata. Tutor não gosta. Não gosta. Ele passa, assim, entendeu? Ele fica com nojo, ele não gosta de ver. Ele não gosta de pensar na ideia de que o animal dele possa ter aquilo. Sim. Então, é trazer... Eu sempre tento alinhar o meu conteúdo com entretenimento, trazer algo lúdico para a pessoa pensar, associar com o inconsciente coletivo, algo que todo mundo passe. Geralmente eu faço muito isso, eu associo muito doenças dos animais com as doenças dos humanos, para que eles entendam, sintam a dor, entendam que... e saibam identificar. Porque ele vai se conectar com aquilo, né? Já teve um parente meu que virou diabético também. E aí você traz aquilo como uma preocupação, uma informação, e você como a solução daquele problema. Porque se você tá dando essa informação, se aquela pessoa precisar, ela vai lembrar de você. Porque se a Luísa deu a informação, acho que a Luísa é a melhor pessoa para poder cuidar. Sim. Então, quanto mais conteúdo, mais informação você dá, mais você faz a pessoa descobrir ou desconfiar que o animal dela tem alguma coisa, vai ser você que ela vai querer. Essa informação foi ouro, tá? Se a gente acabasse agora o podcast, essa informação, se você tá pensando em fazer o seu Instagram, seu TikTok profissional, isso aqui foi aula. É só isso que eu faço. Eu faço isso o dia inteiro. Só que aí, pra mim, parece fácil, porque como eu já faço isso há muitos anos, fica orgânico, sai né? muito orgânico. Sim. Pra você vai ser muito ruim, vai ser muito difícil. Você vai, às vezes, demorar 2 dias pra escrever um vídeo. Então, é ruim mesmo, vai ser ruim. Não significa que você é ruim. Significa só que você ainda não tem o hábito. Mas quanto mais você faz, mais a sua cabeça fica trabalhada pra pensar naquele ritmo. Então, eu olho pra tudo e tudo vira conteúdo. Sim. Eu poderia contar a história de como foi chegar aqui hoje, gravar o podcast, ir embora e virar um story engraçadíssimo. Um rio engraçadíssimo. Então, é a forma como a cabeça trabalha. Mas aí é igual academia, é igual um músculo. Você tem que exercitar pra ele crescer. Sim. E sabe uma coisa engraçada? Quando a gente começa gravando, por exemplo, eu sou um embrião, assim. Quando você começa, nenhum vídeo fica bom. Não, tudo Só ruim. que aí a menina do marketing fala pra mim, Evelyn, posta ruim mesmo. É assim, ninguém vai achar tão ruim quanto você. E é engraçado, a gente tá vivendo... Ninguém vai achar tão ruim. E a gente tá vivendo num momento agora que as pessoas não querem mais a perfeição. Então não precisa ter a melhor edição, não precisa ter a melhor dicção, não precisa ficar cortando o vídeo todo. As pessoas gostam do imperfeito. Feito é melhor do que perfeito. Melhor, perfeito. E outra coisa, se você ficar muito perfeccionista, você não vai dar conta de fazer. Porque você precisa de conteúdo todos os dias, você precisa de constância. Não tem como você fazer tudo perfeito todos os dias. Então vai ter dia que o conteúdo não vai estar tão bom, mas posta mesmo assim. Perfeito. Entendeu? E se dê a devida desimportância. Ninguém tá tão preocupado assim com você quanto você tá achando. E nem vai te julgar tanto assim também. Que legal, assim, que aula, Luísa, assim, eu acho que a gente trouxe muito da realidade, né, da sua trajetória, do que você faz. Eu falo que aula e podcast ou qualquer coisa que você vá fazer, é muito importante que você converse com alguém que tem essa trajetória, porque muitas vezes as pessoas, elas ensinam coisas que elas nunca passaram, né? Nossa, eu tava conversando isso com a Larissa outro dia, eu falei, Larissa, na época, quando eu comecei a lançar os cursos, uma agência fazia meus lançamentos, né? Okay. E aí, no primeiro lançamento foi um sucesso. Aí, o segundo curso, eles queriam que eu fizesse do 0 aos 10 mil. Como eu ganhava... Só que eu não ganhava 10 mil por mês ainda. Eu falei, gente, eu não posso fazer isso. Eu não fiz. Eu falei, eu não vou mentir. Uma coisa que eu não sou hipócrita. Sim. Olha então, só. eu não dou conta de mentir. Então, acho que talvez eu não tenha ficado multimilionária ainda, porque eu não sei mentir. Ainda, vocês ouviram, né? Se eu fosse trambiqueira... Ai, meu Deus, eu não tava nem aqui. Que legal. Olha, queria te agradecer demais por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Nossa, foi incrível. Eu falo que esse podcast não dá pra ouvir no 2.0, gente. Não, porque a gente fala rápido. já pra você. Pra poder, né? Pra poder não perder nenhum minuto. Então, eu queria agradecer você que tá aqui, que tá assistindo, que tá acompanhando com a gente, que tá ouvindo.
né? Se você estiver no Spotify. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por estar aqui até agora. Compartilhe aqui sua dúvida, né? Seus medos, para que a gente possa continuar respondendo. Queria agradecer a Luísa por estar aqui, por ter entregue tanto conteúdo para vocês. Muito obrigada. Foi realmente maravilhoso. Eu que agradeço o convite. Se você não me segue ainda, as redes sociais é toda @Luísa Quintela, tanto TikTok quanto Instagram. Me siga lá. Acho que você vai rir um pouquinho. Você pode compartilhar o mesmo problema psiquiátrico que o meu. Então a gente se encontra lá também. Evelyn, muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão pela sua presença. E até o próximo episódio.